pergunta para os irmãos: quais países que nós conhecemos hoje que são comunistas? Coreia do Norte, Cuba, China, Vietnã. Mais algum? A Rússia, a antiga União Soviética. Nenhum desses. E veremos o porquê. Todos esses países são socialistas. E há uma pequena diferença entre eles. E é interessante porque a gente fala muito de comunismo, países comunistas, e realmente é aquilo que eu introduzi um pouco. É mais fácil a gente falar meias verdades para convencer as pessoas do que realmente falar ela inteira, que aí fica um pouco mais difícil de convencer. Mas não existe nenhum país comunista. Eu, crendo na palavra de Deus, eu sei que nunca existirá nenhum país comunista, mas esse é o objetivo de todo país socialista, ser comunista no dia. E aqui em Atos 4, 32 a 35, vai nos dizer que a multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então aqui nós temos uma passagem de Atos, onde diz assim que Cristo morre, ressuscitado, sobe aos céus. Então a comunhão que eles tinham ali naquele momento é registrada em Atos, e como eles viviam naquele momento, esse é um dos trechos em que é registrado a forma que eles estavam vivendo. Esse texto é muito usado para dizer que Cristo era comunista, ele pregava um estilo de vida comunista para se viver. Falaremos sobre este texto mais para frente. E Karl Marx, que é considerado aí o pai do comunismo, e realmente antes de Karl Marx defender o comunismo já era falado, mas foi ele quem estruturou, ele quem colocou exatamente o que o comunismo é e como deveria ser as ações das pessoas para alcançar o comunismo. E ele vai nos dizer esta frase: os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo no cérebro dos vivos. A parte mais famosa dessa frase de Karl Marx é: os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Então está dizendo, o homem é livre para fazer a sua história, mas infelizmente eles não fazem como eles querem, porque eles trazem um legado do passado, e a sociedade é moldada para que o caminho seja percorrido conforme o homem quer, mas dentro de alguns limites. Então o homem não vive exatamente como ele quer, ele faz a própria história, mas ele não consegue viver exatamente como ele quer. Então essa é a vida que Karl Marx ele luta para que não venha o poder. Então ele busca incessantemente em todos os seus escritos e em toda a sua vida a liberdade plena do homem, para que ele possa viver como ele quer, como ele bem entende, sem nenhuma coisa que venha limitada. E a definição do comunismo? O comunismo é uma ideologia que propõe a construção de uma sociedade alternativa por meio da derrubada do capitalismo. Essa nova sociedade seria baseada na ideia de igualdade, sendo caracterizada pela ausência de Estado, classes sociais e propriedade privada, e no qual todos teriam acesso ao trabalho e à riqueza produzida. Então, a definição básica do comunismo é ter uma sociedade onde todos fossem iguais, tivessem os mesmos acessos, as mesmas riquezas, não teria ninguém para definir leis, não teria ninguém para dizer o que é certo e errado, não teria o Estado, não teria classes sociais, também ninguém seria dono de nada, mas todo mundo teria acesso às riquezas produzidas. Essa é a definição básica do comunismo.
Karl Marx vai defender que é uma evolução, o comunismo é uma evolução. E aí nós temos dois pontos, porque Karl Marx ele define e ele coloca no papel como o comunismo deve ser alcançado em contrapartida daquilo que Hegel escreveu. Então ele utiliza a dialética de Hegel e ele também faz a sua própria dialética do comunismo. E qual que é a dialética de Hegel? Hegel acreditava em um ser superior, criador de todas as coisas. Ele acreditava que é a ideia desse espírito absoluto, então ele criou todas as coisas. No entanto, o mundo tem as suas imperfeições e conforme o mundo vai evoluindo, conforme o tempo vai passando, e os erros e as dificuldades vão acontecendo, isso vai nos aproximando de um fim que o Espírito Absoluto, o Criador de todas as coisas, determinou. Então, o final já é planejado e já é classificado pelo Criador. Então, essa é a dialética de Hegel. Não é exatamente como nós acreditamos, mas é muito mais próximo. E aí ele utiliza, dentro da dialética, para explicar de uma forma bem simples, um joelho ralado de uma criança. Então, ele traz assim, imagine uma criança correndo no parque com os seus pais. E o pai fala, filho, não corre, você vai cair. E vai se machucar. Mas o filho ele quer aproveitar todos os prazeres daquele parque, ele quer aproveitar aquele campo aberto que ele tem, então ele começa a correr e ele cai. A mãe desesperada quer ajudar o filho e o pai fala, não, esse joelho ralado vai ensiná-lo e vai amadurecer e ele vai crescer uma pessoa melhor. O que Hegel traz com essa pequena história para explicar a dialética dele é que as dificuldades do mundo, os problemas do mundo e tudo a imperfeição que o mundo traz faz com que as coisas sejam convergidas para o fim que o Criador nos trouxe. Então, a humanidade, a criação vai se desenvolvendo e melhorando cada vez mais devido às suas dificuldades. Karl Marx, em um certo momento da vida, aos seus 25 anos, ele vai para a França para poder estudar mais sobre Hegel. E lá na França ele tem um contato maior com o comunismo. Então ele utiliza do pensamento de Hegel para contrapor com o pensamento comunista. E o que Karl Marx vai nos trazer então, em contrapartida ao pensamento de Hegel, que a evolução do comunismo. E aí que eu digo que não existe nenhum país comunista hoje. O que ele vai trazer? Evolução. Naquela época em que ele escreve isso, Darwin, o pensamento de Darwin, a teoria de Darwin estava muito forte. Então tudo era falado como evolução. E Karl Marx ele fala também que o comunismo é uma evolução do mundo, uma evolução da sociedade. E ele diz, primeiro foi a era primitiva, depois vieram os escravos, então as pessoas mais fortes começaram a ter escravos, a pegar os mais fracos e colocaram eles como escravos para que eles tivessem lucros. Depois os escravos vieram a época feudal, depois a época feudal veio a indústria capitalista, a era industrial, depois o socialismo e depois o comunismo. Então, entre o capitalista e o comunista há um período chamado socialismo. Então, quando hoje nós vemos muitos países em que nós falamos que comunistas, na verdade são países socialistas, porque o comunismo é muito mais elevado do que o socialismo. O socialismo, que nós veremos em algum dos slides, ele é um patamar abaixo do que o comunismo defende. E da época primitiva até o capitalismo, sempre foi feita essa mudança, essa subida de degrau por lutas de classes sociais. Então, na época primitiva, a classe social lutaram, brigaram, tiveram suas revoluções e chegou a época escravagistas. E assim, por sequente, depois com as lutas de classes vieram a época feudal, depois a época capitalista, e as lutas de classes vai fazer com que países sejam socialistas. Do socialismo para o comunismo não é luta de classe, é apenas um período de transição. Isso é o que defende
explicá-lo. Então, o comunismo ele também vai ter essa questão de que, como tudo pode ser bom, como o comunismo defende o ideal, o comunismo defende se o mal existe. E como pode existir o bem se o mal existe? Então, esses são os dois pontos. E há dificuldade, sempre houve dificuldade para algumas pessoas defenderem a existência do bem quando nós enxergamos o mal. E tem duas ideias para justificar a existência do mal. A primeira, o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Então, isso é basicamente o que nós acreditamos. O mal existe onde há ausência do bem, onde há ausência de Deus, então o mal existe. E há outra linha de pensamento, que é o que o comunismo defende, que o bem pressupõe o mal. O bem precisa do mal para se realizar. O mal precisa existir para que toda possibilidade do bem possa acontecer. Como em uma revolução onde os revoltosos se insurgem contra os status quo para transformar o mundo em um lugar melhor. Assim o bem se realiza através do mal e através da história. Então, quando nós pensamos em Karl Marx como uma pessoa materialista, eu falei isso porque eu trouxe algo sobre materialismo, e eu falei que o comunismo, Karl Marx era comunista e ele tinha esse pensamento materialista, onde a matéria é tudo que existe, aquilo que nós vemos, pegamos e temos como objetivo traçado como materialismo. Então, eu não tenho um criador dentro do pensamento materialista, eu só tenho isso que nós enxergamos. E como que eu explico então a existência do mal dentro deste conceito? E aí o que vai nos trazer para poder explicar a existência do mal é que para o bem existir, o mal tem que ser derrotado. E o mal só é derrotado através de lutas. O comunismo defende muito isso. Para se alcançar o poder, tem que ter guerras, tem que ter revoluções, tem que ter derramamento de sangue. Karl Marx defendia isso. Então ele defende a existência do mal como um contraponto do bem. O bem só vai existir se o mal for eliminado. Então, ele tira a existência de um Criador, de um ser superior, em contraponto ao mal. Ele fala que o bem é aquilo que nós queremos. E para alcançar isso, nós temos que derrotar o mal através, então, de momentos de revoluções e revoltas. Revolução Industrial. Então, nós chegamos próximo ali da época em que, do nascimento de Karl Marx. Antes do Manifesto Comunista, que foi um documento que Karl Marx criou, todas as revoluções eram basicamente burguesas. Então, eram pessoas de classe superior brigando por mais poder. Então, eram pessoas brigando por reinos, por reis. Então, eram todas revoluções burguesas. A principal delas foi a Revolução Francesa de 1789, que possibilitou o desenvolvimento do capitalismo. Então, a Revolução Francesa de 1789 foi uma briga para que o reino tivesse o domínio que ele tem hoje, que ele tinha naquela época, onde todo o território pertencia ao reino, o que era produzido naquelas terras era reino. As pessoas não tinham nada. Os camponeses não tinham nada. Eles tinham uma pequena parcela miserável para poder viver. Toda a produção, todo o trabalho pertencia ao reino. Então, a Revolução Francesa possibilitou para que as pessoas tivessem muito daquilo que produziam. Então, se eu tenho condições de trabalhar mais e ter mais lucro, eu começo a ter então um pensamento no desenvolvimento do capitalismo. Da Revolução Francesa até a Revolução Industrial foi o período em que houve o maior desenvolvimento da ciência e estudos para que a produção aumentasse cada vez mais, para que os lucros também aumentassem cada vez mais. Após o desenvolvimento do capitalismo, veio a Revolução Industrial, que durou de 1760 até 1820, 1840. A Revolução Industrial foi considerada como uma ciência devido aos milagres do desenvolvimento das máquinas e equipamentos. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, eu preciso então fazer com que o meu trabalho seja, o resultado do meu trabalho seja melhor
Benjamin Disraeli, que foi o primeiro-ministro francês, ele vai dizer para a Rainha Vitória, vai alertá-la sobre um possível futuro desastroso, porque aconteceu no mesmo ano que ele disse essa frase: o palácio não está seguro para os pobres, não estão felizes. E era a realidade daquele momento. As pessoas, os trabalhadores, eles não estavam felizes porque eles eram explorados, mas não tinham retorno. Então, todo o trabalho que eles desenvolviam iam para os seus patrões, para os donos das indústrias, para os donos das fábricas, e eles ficavam com muito pouco, com quase nada. E aí, então, o primeiro-ministro alerta a Rainha Vitória: olha, nós não estamos seguros, porque os pobres não estão felizes. A infelicidade deles vai fazer com que eles se revoltem contra nós. E aí, falaremos sobre um pouco das rebeliões e as formações organizadas. Com isso e com toda essa infelicidade dos pobres naquela época, começou a ter rebeliões, começou a ter oposição contra o confisco de pães. Então, era uma prática da época: se você não trabalhar, você não vai comer, você não vai ter pão. Então, eles começaram a ter oposição contra esse tipo de tratativa com os funcionários das indústrias. Começaram a ter greve dos trabalhadores. Eles começaram a quebrar máquinas e a depredar as instalações industriais, porque eles não estavam felizes com aquilo que estava acontecendo. Então começou a ter realmente uma bagunça muito grande naquela época. E a criação de sindicatos e partidos social-democratas, o que ajudou a criar leis trabalhistas, que melhorou em parte a vida dos trabalhadores, mas não melhorou ao ponto deles ficarem satisfeitos. E em 1839, na França, imigrantes alemães criaram a organização secreta da Liga dos Proscritos, futura Liga dos Justos, onde Karl Marx faz parte. Então, o que eles começaram a se organizar em grupos, indo contra os burgueses, indo contra os patrões, indo contra o Estado pela vida miserável que eles estavam vivendo. E a Liga dos Justos, essa organização secreta que foi fundada em 1839. Karl Marx e Friedrich Engels eram seus membros, não no início, porque ainda nesse período Karl Marx já estava na França, mas a Liga dos Proscritos, que futuramente se tornou a Liga dos Justos, foi fundada em 1839 e os dois fizeram parte desta Liga. A Liga garantia a autoproteção dos seus membros, e o que era discutido dentro desta Liga eram conspirações contra governos e estados. Outras sociedades radicais secretas também foram criadas, como o Comitê de Correspondência Comunistas e outros pequenos grupos, e eles se correspondiam nessa época. E eles achavam a Liga do Justo muito fraca, porque eles defendiam Karl Marx, e eles achavam Karl Marx muito comedido, porque Karl Marx queria esperar o momento exato do comunista ser implantado. Sempre entendeu que o capitalismo deveria se desenvolver mais para que o comunismo pudesse existir. E naquela época eles já queriam rebeliões, guerras para implantar o comunismo. Marx sempre falou: espera, não é o momento disso acontecer. E quem foi Karl Marx? Karl Marx ele nasceu em Treblinz, na Alemanha. Ele era de uma família burguesa, os pais eram pessoas que tinham posses, o pai era advogado. Com 25 anos ele se muda para a França com o objetivo de estudar mais sobre Hegel, e foi aí que ele começou a se interessar mais pelo movimento comunista, que era mais forte na França nesse período. Ele foi historiador, filósofo, sociólogo, ativista, pai, marido, amante e revolucionário. Então, uma coisa que a história sempre deixou claro é que ele não era uma pessoa correta. Ele vivia da forma que queria. Ele não respeitava a sua família, então não era uma pessoa legal. Teve 7 filhos, 4 morreram, ficaram 3 mulheres que chegaram à fase adulta. Dessas 3, uma morreu de câncer de bexiga e outras 2 tiraram a vida, se suicidaram na fase adulta. A esposa morreu. Antes dessas 3 filhas morrerem, a esposa morreu. A primeira filha que morreu com câncer de bexiga, depois disso ele começou a ficar muito limitado, morreu, e após a morte dele, essas 2 outras filhas tiraram a própria vida. Ele foi sustentado pelo seu companheiro comunista Friedrich Engels. Então, ele foi para a França
que a relação dos dois eram de uma parceria, onde Engels patrocinava Karl Marx para que Karl Marx pudesse escrever tudo o que escreveu. Então, ele era sustentado pelo amigo rico. Considerava o proletariado, os trabalhadores, o Messias dos problemas do mundo, sendo o comunismo a resposta contra os problemas de tudo que a sociedade vive. Então, ele sempre considerou os trabalhadores como aqueles que libertariam o mundo de todo o sofrimento que tem, que existe. Por isso que ele pede para que espera o capitalismo se desenvolver mais, porque as pessoas precisam entender que só elas podem mudar o mundo. Se um pequeno grupo quiser fazer isso, não vai alcançar isso é o que ele defende. Se um pequeno grupo quiser fazer isso, não vai conseguir sucesso. As pessoas precisam entender que depende delas a mudança de tudo. Por isso que ele fala, o capitalismo precisa se desenvolver mais. Precisa desenvolver mais ao ponto das pessoas quererem mudar. Porque Karl Marx considerava as pessoas como o Messias aí de todos os problemas da sociedade. E a diferença então do comunismo com o socialismo. No pensamento socialista, há a distribuição de lucros entre empregados e empregadores de forma igualitária, alcançando em algum momento a igualdade entre classes, quando todos entenderem que a igualdade deve acontecer. Então, o pensamento socialista é aquilo, a distribuição de lucros, todo mundo é igual, todo mundo recebe a mesma coisa, independente se é patrão ou empregado, todo mundo tem a mesma coisa, a distribuição é igualitária para todos. E o nosso irmão Eduardo Koslowski falou sobre o socialismo utópico, que é que eles tinham um pensamento de que em algum momento todo mundo ia entender que isso é o bom para todos. É o que Karl Marx ele vai dizer, esquece, ninguém vai abrir mão das suas posses para distribuir para as outras pessoas. Isso tem que ser tomado à força, mas isso só vai acontecer quando a grande maioria da sociedade compreender isso. Já o socialismo, ele entende, esse é o tipo de pensamento, e o objetivo do socialismo é que todo mundo entenda que essa é a melhor forma de viver em sociedade. Para Marx, patrões e empregados sempre foram e sempre serão inimigos, e que essa realidade só mudará quando houver uma rebelião por parte dos empregados. Comunismo e socialismo, alguns intelectuais socialistas apelaram para sentimentos humanitários e cristãos. Então nós temos aqui alguns intelectuais socialistas, como Saint Simon, Hobsbawm, Weitlin e Augusto Comte, em que eles dizem, olha, esperem, porque quando as pessoas entenderem que o socialismo é uma coisa boa, todo mundo vai ser adepto a ele. Quando as pessoas entenderem que é melhor todo mundo viver igual, não ter ninguém melhor do que ninguém com mais posse do que ninguém, todo mundo vai se adequar, vai querer estar em um país socialista. Eles achavam que poderiam convencer os donos das fábricas a melhorar a vida dos trabalhadores, até mesmo dividir os seus ganhos em uma sociedade pautada em fraternidade. E é isso que o Karl Marx ele vai argumentar contra, porque ele diz: ninguém vai abrir mão das suas posses, ninguém vai abrir mão das coisas que tem para distribuir para todas as pessoas, deixar todo mundo igual. Então, deles que então sempre, quando a gente olha para os países socialistas, é sempre o governo que comanda todas as coisas. Os líderes têm uma vida muito prazerosa, muito boa, e todo mundo que está abaixo deles tem uma vida muito limitada, vivendo conforme o que o Estado determina que eles vivam. Ninguém abre mão das suas posses. Pelo contrário, nesses países socialistas eles tomam aquilo que o povo tem, porque eles se julgam melhor administradores daquilo que o país pode proporcionar. Para os dois, Karl Marx e Engels, eles pensavam como intelectuais, porém eles pensavam como esses intelectuais, porém eles se consideravam científicos, e que isso os diferenciava, pois entendiam que aqueles tinham pensamentos utópicos, pois a propriedade privada era o mal, e ninguém abrirá mão da propriedade privada para o bem da humanidade. Para Marx, você tem que tomá-la, você não pode esperar que ninguém abra mão da sua propriedade para
distribuir para outros. Para Marx, tem que ser tomado à força. Então, Karl Marx ele vai entrar em um debate com um desses intelectuais, que é o Weitel. Ele era muito famoso nos países de língua alemã e na Suécia. Eu coloquei mais perto da Suécia ou Suíça, um desses dois países. Ele era muito considerado, o Weitel. E ele pensava, ele era um comunista cristão. E ele entendia que a melhor forma de viver é como em Atos está descrevendo a forma que o cristão vivia naquela época. E ele defendia isso. E ele defendia que em algum momento as pessoas vão entender que a melhor forma de viver é em comunhão, todo mundo tendo aquilo que é de todo mundo, sem ter essa divisão de classes. E Karl Marx, dentro da Liga dos Justos, entra em debate com ele. E Karl Marx vence. E o Weitel ele é considerado então como uma pessoa fora do entendimento de como alcançar o comunismo. E o que Marx fala? O que Marx fala então para o Weitel para vencer nesse debate? Ele diz assim: Weitel, eu te amo, mas você é uma pessoa muito irresponsável. Está agindo de forma não científica. A Revolução Comunista surge de acordo com leis naturais e apenas nós, Engels e Marx, sabemos quando essa revolução surgirá. Porque nós somos cientistas sociais. Você está tentando fazer a Revolução Comunista antes do tempo. Isso pode destruir os trabalhadores. Você pode arruinar tudo. Tem que esperar até que as contradições estejam propícias o suficiente para nós fazermos a Revolução Comunista. Todas as pessoas que participaram desse debate viram que Marx tinha muito mais argumento palpável do que o Weitel. E isso fez com que o Weitel perdesse toda a credibilidade que ele tinha ganhado até aquele momento. Interessante é que, para Marx, ele e Engels eram as únicas pessoas capazes de entender o momento exato do comunismo começar. Então, somente os dois poderiam fazer isso. Quando eu li isso, quando eu vi a descrição desse debate, me deu a sensação de que Marx estava com certos ciúmes da popularidade do Weitel. E então, para que pudesse derrotar e ele ser o nome mais conhecido do comunista, ele então colocou dentro desta forma: somente eu e ele vamos conseguir criar um Estado comunista. E aí eu coloco o terceiro slide da nossa aula, meus irmãos, porque com isso Karl Marx e Engels eles são considerados, ao ponto de dizer, considerados por todos os integrantes da Liga dos Justos como realmente vocês entendem como alcançar o comunismo. Se vocês entendem com detalhes tudo que nós precisamos fazer para alcançar o comunismo, então está a responsabilidade sobre vocês de criar um documento onde diga como, quando e o que precisamos fazer para alcançar o comunismo. Então, em 21 de fevereiro de 1848 foram impressos 3 mil exemplares do Manifesto do Partido Comunista. E nesse Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx ele coloca que a obtenção do poder comunista vai ser realmente através de uma revolução. Então ele vai explicando exatamente como cada uma das etapas da sociedade foi evoluindo ao ponto de chegar ao capitalismo. E ele diz: não adianta a gente querer o comunismo agora, a gente precisa passar pelo socialismo. E dentro desse manifesto comunista, Karl Marx ele vai exaltar muito o capitalismo. Por quê? Porque quanto mais trabalhadores nós tivermos, maior será a nossa revolução. Então ele não descarta que o capitalismo não deva existir naquele momento. Pelo contrário, ele diz: quanto mais forte for o capitalismo, mais trabalhadores nós teremos. Quanto mais trabalhadores nós teremos, maior será a nossa revolução e mais fácil alcançaremos o poder e chegaremos no Estado comunista.
E aí o que eles entendem? Os países que conseguirem se firmar com o socialismo será apenas uma transição para o capitalismo, para o comunismo. Não terá uma briga, não terá uma revolução, porque do socialismo para o comunismo a distância é menor do que do capitalismo para o comunismo. Do capitalismo para o socialismo tem que haver guerras, tem que haver derramamento de sangue, tem que haver luta. Mas do socialismo para o comunismo já não é necessário, é apenas um período de transição. O que nós vemos hoje em dia são países socialistas brigando para alcançar um Estado comunista. Nós não temos hoje nenhum país comunista, nós temos países que desejam ser comunistas. Cuba, União Soviética, Coreia, nós temos pessoas, nós temos um Estado, e é ele que define todas as coisas. O fato de ter um Estado não o torna um país comunista, não o torna um país socialista, onde alguém define que cada um vai ter, que cada um vai receber, como cada um vai viver. O comunismo defende que não precisa de Estado, não precisa de pessoas acima de ninguém. Todo mundo vai ter o conhecimento e a sabedoria de viver por igual. Cada um faz o que quer na sua vida, cada um usa o que quer da sua vida e todo mundo vive em harmonia. Esse é o pensamento comunista e é isso que Karl Marx ele desejava alcançar. Para o alcance da sociedade
direita comunista, o paraíso na Terra. O manifesto do Partido Comunista dá ao homem o poder de trazer a perfeição, a esperança dada ao homem através das suas próprias ações, sem a necessidade de uma crença em um Criador. Meus irmãos, quando o manifesto do Partido Comunista é feito, é publicado, ele ganha grande repercussão na sociedade, na Europa e também aqui também na América, houve a repercussão sobre esse manifesto, dando então a entender que o homem tem o poder e que a sociedade só será perfeita quando o homem entender que tem esse poder e se manifestar. O que começa a ter? Revoluções. As revoluções de 1848. Diferente das revoluções anteriores, que eram revoluções burguesas, nós começamos a ter revoluções em que eram lutas para que o poder do Estado, o poder da monarquia caísse para que a sociedade vivesse da forma que eles queriam viver. Então, essas revoluções foram conhecidas como Primavera dos Povos ou Primavera das Nações. Foram uma série de revoluções em toda a Europa ao longo de mais de um ano, entre 1848 e 49. E continua a ser uma revolução, uma onda revolucionária mais generalizada da história europeia até a data de hoje. Então essas revoluções foram consideradas uma das maiores manifestações do povo até os dias de hoje. E onde houve essas revoluções? Dinamarca, França, Estados alemães, Estados italianos, Áustria, Hungria, Principados romanos, Reino Unido, Suécia, Suíça e América Latina. Então, todos esses países e regiões tiveram revoluções da sociedade contra os poderes dos estados que estavam. O que aconteceu? Bagunça, morte, derramamento de sangue. Mas esses países continuaram tendo os seus partidos, as suas monarquias, os reis que foram depostos tiveram outros que alcançaram ali o trono nos seus países. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Todos os países continuaram da mesma forma, com as suas autoridades. Alguns foram depostos, conseguiram tirar eles dos tronos, mas foram substituídos por familiares ou pessoas que tinham certa notoriedade na sociedade. Então nós vemos que o manifesto do Partido Comunista dá a entender que o povo tem poder em suas mãos e que ele precisa saber usar. O povo tenta usar, mas na verdade só foi bagunça que aconteceu durante esse período. São paralelas com as aulas que nós tivemos, né? No fundo, o comunismo seria o monarquismo, ou caminharia para o monarquismo. Pelo menos no seu cerne, nas suas ideias científicas, pelo menos, né? Sim. É por isso que eu trago que o entendimento que Karl Marx traz sobre o comunismo é mais como uma religião. Ele coloca a esperança de que o povo vai trazer a libertação da sociedade, a opressão que a sociedade traz. E esse entendimento que ele coloca como comunismo, o objetivo realmente é uma anarquia, onde eu não vou ter ninguém que mande em mim. Ninguém vai definir o que eu vou fazer, ninguém vai definir para mim o que é certo e errado. Eu defino eu tomo as minhas próprias escolhas. Então, no futuro, em tese, o comunismo, o objetivo dele é alcançar uma anarquia onde nós não teremos ninguém para mandar em ninguém, nós vamos fazer o que nós queremos. Esse é o que defende Karl Marx no seu escrito, onde ele define o que é o comunismo e como alcançar um Estado comunista. E o comunismo cristão? O comunismo cristão é uma forma de comunismo religioso baseado no cristianismo. Ele é uma teoria teológica e política baseada na visão de que os ensinamentos de Jesus compelem os cristãos a apoiar o comunismo como sistema social ideal. Apesar de não existir uma concordância universal sobre a data exata em que o comunismo cristão foi fundado, muitos comunistas cristãos entendem que evidências da Bíblia sugerem que os primeiros cristãos, incluindo os apóstolos, criaram a sua própria pequena sociedade comunista nos anos seguintes à morte e ressurreição de Jesus. Atos dos Apóstolos descrevem o modo
serve de apoio para defender que Cristo, ele defendia um estado social ideal, comunista, como uma forma de sociedade ideal para ser vivida. E aí temos o mesmo versículo do terceiro slide, onde Atos explica a forma em que os cristãos vivem em sociedade. Meus irmãos, foi esse o ensinamento de Cristo. Quando a gente olha para Atos, essa não é a única passagem, há outras passagens de Atos semelhantes a esta que falam como os cristãos viviam naquela época. É isso que Cristo pediu como sociedade para nós. Essa forma de viver dos cristãos que tiveram contato com Cristo. Como eles estavam começando, eles ainda não tinham uma base bíblica para eles, fazia uma maneira que eles pensavam a respeito da justiça, mas não que isso fosse Cristo tenha dito para eles. Vamos pensar um pouquinho. Se eu vou ao médico amanhã, ele diz para mim que eu tenho uma semana de vida. O que importa o que eu tenho? O dinheiro que eu tenho guardado, casa, carro, minhas propriedades. Que valor vai ter se eu tenho apenas uma semana de vida? Quando a gente olha para esse período de Atos, onde Cristo morreu, ressuscitou e falou: eu volto para resgatar vocês. Que valor tinha para essas pessoas todas as propriedades que eles obtinham, sendo que eles tinham em mente que Cristo voltaria para resgatar? É muito provável que na cabeça deles está dizendo: em qualquer momento Cristo volta. Por que eu quero isso? Eu tenho uma irmã passando por necessidade. Vamos vender tudo, vamos ver todo mundo junto e todo mundo, um cuida do outro. Porque eles estavam esperando a volta de Cristo. Nós vimos na liturgia dessa manhã, em Coríntios, aonde Paulo alerta os irmãos a confiarem na volta de Cristo, por mais que eles estivessem lembrando. Naquele período em que Cristo acaba de ressuscitar e sobe aos céus, e ele promete que vai voltar, ninguém entendia que seria mais de 1000 anos depois, 2000 anos depois. O entendimento é de que em breve Cristo volta. Em breve Cristo estará de volta. O que me adianta ter tudo isso aqui, sendo que tem um irmão que está precisando daquilo que eu tenho? Então, vamos vender tudo, vamos viver nessa sociedade e vamos esperar Cristo voltar. Cristo, ele começa a demorar para voltar e as pessoas começam então a desanimar, dizendo: não volta. Está demorando demais. Vamos cada um viver a sua vida, porque está demorando muito. Então, quando a gente olha a passagem de Atos, com aquilo que Paulo alerta aos irmãos de Coríntios, a gente percebe que o entendimento que os irmãos tinham em Atos era de que Cristo está voltando. Cristo, ele subiu aos céus, mas ele vai voltar. E outra, Deus, ele não pede para que venha existir esse tipo de sociedade. Nenhum dos apóstolos ao qual os nossos irmãos vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dele tudo aquilo que a venda rendeu, nenhum deles pediu para que isso fosse feito. Isso era de livre espontânea vontade daqueles que estavam lá. Não houve um pedido dos apóstolos, não houve uma exigência de uma autoridade religiosa que isso viesse a acontecer. Isso foi de livre espontânea vontade. A palavra de Deus pede que venhamos ser generosos com o nosso próximo, principalmente com os nossos irmãos, e
se a gente conseguir que sejamos também com aqueles que não nossos irmãos. Mas Deus ele não pede para que venhamos vender tudo que temos e distribuir aos pobres. Deus não pede isso. Deus ele sabe que há divisão de classes e ele não condena isso. Deus não tem como pecado a vida de uma pessoa que tem a melhor condição do que outra que não tem. Então, quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, é mais um pensamento criado naquele momento do que a definição de como deve ser vivido uma vida, a vida do cristão nessa terra. E Jesus, ele não ensinou em nenhum momento a vivermos dessa forma de sociedade. Então, Atos dos Apóstolos, ele retrata a vida dos nossos irmãos dessa forma, era um entendimento que eles estão voltando. Por que eu quero ter tantas propriedades? E essa revolta também, né, que o comunismo, o socialismo gera nas pessoas contra, né, os governos, é totalmente antivírica, até mesmo porque Jesus orienta para a lei dos impostos. Em nenhum momento ele fala, não paga porque continua não pagar imposto. Ele paga o tributo, ele paga os impostos, ele orienta, olha, que é de César, dá de César, né, não estou aqui para mudar nada. E a Bíblia orienta a gente orar para os nossos governantes. Então, a gente vê que é uma distorção sem base, né? E é triste que a gente vê muitas igrejas falando de socialismo como se fosse uma ideologia linda, só que eu quero entender com base no que eles estão fazendo isso, porque parece que eles omitem essa parte da Bíblia. Faz esse trecho de Atos ao longo do dia, é lindo, mas faz o resto. Né? Os outros problemas do socialismo, como que eles se relacionam com a Bíblia? É aquilo, vamos contar meias verdades, fica mais fácil de convencer. Atos dos Apóstolos faz essa descrição, mas Jesus nos ensina que devemos respeitar os nossos líderes, porque os nossos líderes foram instituídos por Deus, tanto os líderes religiosos quanto os líderes da sociedade, nossos patrões, nossos pais, políticos e governadores, monarquia, foram instituídos por Deus. E nós devemos respeitar esse ensinamento da palavra de Deus. E trabalhar também com o ensinamento de Cristo. Esse texto que o nosso irmão Gustavo apontou, e vem apontando aí essa interpretação que é dada por algumas pessoas que alegam que são comunistas cristãos. Esse texto, como foi apontado, essa interpretação é péssima exegese. Ele examina a exegese, deve ser feita examinando o contexto e deve ser comparada com outros textos similares que tratam do mesmo assunto. Então, o que nós vimos aí, digamos, da história aí de Atos, nessa ocasião, aí a interpretação minha é muito mais uma comunidade, uma ação de consumo e não de sistema econômico. Porque o que estava ocorrendo ali era que as pessoas se juntaram a percepção de que estavam aguardando o retorno eminente de Jesus Cristo para a ressurreição e a nova terra do céu. Então eles estavam interpretando dessa maneira, mas isso é uma presunção nossa, porque não há registro do que eles pensavam, eles descrevem o que estava acontecendo. E havia então um número de pessoas ali que estavam em reunião, em oração, continuamente a semana inteira, e o que acontecia, um ponto interessante, ali eles não estavam então trabalhando e eles não estavam obtendo recursos para a sua própria manutenção. Então as pessoas que tinham recursos e eventualmente estivessem trabalhando e frequentando aquele ambiente, eles levavam os seus bens voluntariamente vendendo e dando as suas coisas para que os apóstolos distribuíssem, e aí expressão minha, para o consumo daquelas pessoas. E
Mais tarde nós vemos o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, instruindo que aquele que não trabalha, não coma. Então, ou seja, aí vem um pouco mais de ética cristã de trabalho, e não existe essa questão da pessoa que tem habilidade e tem condições físicas de não contribuir para a sua própria sobrevivência. Em outro texto que nós conhecemos também, tem a afirmação que nós devemos trabalhar, inclusive temos recursos para auxiliar aqueles nossos irmãos e outros que estão com falta de recursos por diversas razões. Ou seja, o comunismo, digamos que usa esse texto como base, é profundamente equivocado, porque não é um sistema de economia. Aí esse texto sequer menciona trabalho, há simplesmente uma maneira em que eles estão escrevendo, como estavam atendendo a necessidade de consumo de algumas pessoas dentro da vida cristã. Então, realmente não serve como sustentação para nenhum tipo de sistema econômico. Sim. Tomando um pouco, tomando um pouco do que o irmão falou, é interessante que momentos antes dessa passagem, João e Pedro, eles estão no Sinédrio e eles estão pregando sobre a morte, a ressurreição e a volta de Cristo. Então eles são interrompidos pelas lideranças naquele momento e são proibidos de falar, e aí eles, contra-argumento que não iriam deixar de falar, eles voltam então, porque o povo de Deus estava reunido, orando todo aquele momento, eles voltam e trazem então essas novidades, e aí entra essa passagem falando, então todo aquele momento era de união dos cristãos, entendendo que a obrigação deles naquele momento era anunciar a volta de Cristo. Então todo esse contexto que o irmão trouxe em volta desse texto, que não nos traz base nenhuma para entender que é uma descrição de uma sociedade ideal. Perfeito, no primeiro ponto é discordar bem com o Gustavo, mas concordando com o que eu particular. Esse texto se liga ao texto de Atos 2, que é relativamente similar, de como é a prática da igreja, dessa nova igreja que surge em Atos. O que tem aqui não é uma sociedade econômica, mas uma sociedade ideal para a igreja. O que eu quero dizer com isso? Quando falo em tudo em comum, essa comum da igreja cristã, eu entendo que aqui não a bonificação não é a questão da forma ministerial, mas sim de uma característica de uma igreja assim, de comum. Por quê? Meu ponto. Na igreja, nada de ninguém. A gente sabe que a minha casa não foi eu que conquistei, foi Cristo que me deu. O jovem rico está aí para exemplificar isso. Os bens que nós temos, quando eu falo assim, estão à disposição da igreja, é porque pertence à igreja. Eu sei que o meu, isso auxilia, porque o meu Senhor é o Senhor da igreja. Então, no dia que o carro precisa ser necessário para levar alguém para a igreja, eu vou cedê-lo. O mesmo Deus me deu, é o Deus que me sustenta. Quando eles falam aqui que tinha, no final do verso 35, que alguém tinha necessidade, por quê? A igreja, nós entendemos que não existe pobres na igreja, pobres no sentido de mendigar o pão. Não existe isso na igreja cristã. Por quê? O Senhor promessa que um dos seus irão necessitar desse tipo dessa forma de alimentação. Exemplo do monte, perfeito. Por que tinha necessidade? Que nem vocês mencionaram aqui no Evangelho. No acampamento perto de vocês, tem irmãos que não conseguem pagar R$50. Por que existem ricos dentro da igreja? Para que eles auxiliem os pobres, os que têm menos. Assim que funciona. Isso é a implicação do amor fraternal que deve haver entre a igreja cristã. O rico, quando vê um estudante que consegue, por exemplo, pagar um cursinho, é a obrigação dele ajudar. Não porque o meu dinheiro pertence ao irmão, não é isso, é porque eu amo. Se eu vejo alguém querendo acampamento com você, eu vou ofertar com 100, 200, 300, se eu posso pagar, eu pago. Eu tenho a mais, não para o meu deleite, mas para o serviço do corpo. Nós somos corpo. Então, realmente o ideal aqui é ver uma coluna, mas não no sentido que a gente vê como o irmão está bem falando, mas no sentido que se perde na igreja cristã, de falar, irmão, no meu caso, quando você quiser para o médico, pode levar, tá? Não é meu, é nosso Senhor, nós somos irmãos e queridos. A gente faz isso com a família, se alguém padece, a gente não vai lá levando alguma coisa para auxiliar, faça também. Sim, muito bem. E aí, refutando o comunismo, Gerhard Voss, ele vai nos trazer um pequeno
em que ele refuta o comunismo como um todo e o capitalismo em parte, onde ele vai dizer que o capitalismo viola a lei moral de Deus pelos males e abusos a ele vinculados. Então ele vai dizer que o capitalismo ele viola o mal, ele viola as leis de Deus pelos males que ele e abusos que a ele vinculados. Então o capitalismo não é de todo certo, é isso que ele traz. E o comunismo viola a lei moral de Deus por sua própria natureza e ideia fundamental. Então o Guilherme Rosa ele vai nos dizer que o comunismo ele viola a natureza e a lei de Deus na sua base. Em tudo aquilo em que o comunismo prega, nada a gente consegue dizer isso aqui está certo, isso aqui está de acordo com o que Deus nos ensina, isso aqui não. O comunismo, o seu fundamento, a sua base, viola aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. E ele vai nos trazer dentro deste texto uma passagem da Bíblia em que diz assim: criou Deus, pois o homem é a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o que Gerhard Voss vai combater com essa passagem de que o homem foi criado à imagem de Deus, e a imagem de Deus implícita no homem faz com que ele domine a criação de Deus. Então haverá sim o domínio do homem sobre a criação de Deus, e não uma igualdade de todos os homens sem ninguém se sobrepor um ao outro e à própria criação de Deus. A incoerência em ser cristão e comunista. Os irmãos, eu vou correr aqui agora, porque a gente já está bem atrasado. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Então, combatendo a questão de que o comunismo ele acredita numa sociedade plena e feliz neste mundo. Ele não acredita no mundo por vir, na volta de Cristo. Ele acredita que o mundo perfeito acontecerá aqui através de uma sociedade perfeita. E em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Só seremos perfeitos, viveremos uma vida perfeita com a volta de Cristo. E com a volta de Cristo, o que é imperfeito será aniquilado. É o que Paulo ensina aos Coríntios. Deus no controle de todas as coisas. Em Salmo 121, de 1 a 4, diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então aqui os salmistas estão dizendo: o Senhor, Deus é o Senhor de todas as coisas, e é Ele que governa sobre todas as coisas. A Nova Jerusalém é o mundo perfeito. Em João, Jesus vai nos dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não for, eu já teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E as dificuldades são passageiras em Cristo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Cristo dizendo: olha, as dificuldades que vocês têm, não se preocupe, eu venci o mundo. E essas dificuldades são passageiras. O novo céu e a nova terra, em Apocalipse, na visão de João, ele nos traz aquilo que ele viu. Viram o céu e a nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, no sermão até que João viu, e aquele que está sentado no trono, ele diz para João: escreve, porque isso é verdadeiro. Conclusão, meus irmãos: por mais que o comunismo seja uma ideologia política, devemos nos atentar em suas nuances, pois o seu alcance tem como objetivo acabar com o sofrimento e chegar a uma plenitude perfeita de sociedade. Desta forma, podemos considerar o comunismo como uma religião. Religião é que exclui a existência de Deus e a necessidade de Cristo, colocando o homem como responsável pela reconstrução de um mundo perfeito através
revolução. Isso abre espaço para que tudo que o homem deseja seja visto como natural e bom. Sabemos que o coração do homem é enganoso e mau seus desígnios. Sem Cristo é impossível ser bom. Isso abre infinitas possibilidades antibíblicas para que a sociedade se distancie cada vez mais do que é ético e correto, biblicamente falando. Assim podemos considerar o comunismo errado em sua essência, não em partes. Meus irmãos, quando a gente coloca que o poder da transformação da sociedade está no homem, que o homem tem o poder de mudar e que o homem deve alcançar então o estado perfeito, uma sociedade perfeita, a gente abre espaço para que cada um defina aquilo que é bom, cada um defina aquilo que é certo e aquilo que é correto. Hoje nós vivemos em uma sociedade, eu digo isso de forma global, mundial. Alguns países estão mais para frente, outros estão caminhando para isso, onde cada um define o que é certo. É certo abortar em algumas semanas, com 20, com 39 semanas, a mãe é que define, não é o pai, muito menos a criança. Esse é o certo. É certo o homem virar mulher, a mulher virar homem, é certo o casamento do mesmo gênero, esse é o certo. É certo o homem pintar unha, é certo mulher se comportar como homem, é certo tantas outras coisas que a sociedade tem que impor, porque o pensamento é de que o poder maior está nas pessoas, e aquilo que as pessoas buscam deve ser a própria felicidade. A sociedade que Karl Marx definiu como a plenitude é uma sociedade que cada um define o que é bom para você mesmo, e que nenhum afeta, e que não deve afetar ninguém. Então você vive do jeito que você quer, eu vivo do jeito que eu quero, ninguém vai definir o que é certo e errado. É uma sociedade em que não há lei, é uma sociedade em que cada um busca a própria felicidade. Isso não é um pensamento político, isso é um sistema religioso, eu considero dessa forma, porque é colocado nas pessoas o poder e a obrigação de buscar esse estado. Então, hoje não existe nenhum país comunista, existem países socialistas e que nunca, por isso que eu digo, eu disse no começo, nós nunca teremos um país comunista, porque ninguém vai querer sair do poder. E outra, Deus jamais pode tirar que isso aconteça, porque há os governantes que ele mesmo colocou sobre cada um de nós, sejam ele para os seus filhos, sejam governantes, sejam monarquias, Deus colocou isso em cada um dos países. Quando em 1848 houve aquelas diversas revoluções, nenhum daqueles países deixou de ser capitalista, eles continuaram com seus governantes. Alguns países se tornaram socialistas. A União Soviética é um exemplo mais perfeito do que essas revoluções trouxe. Stalin fez então com que a União Soviética existisse, a União Soviética e perdura até hoje, mas não passou disso. Outros países também, Coreia do Norte, China, Cuba, são países socialistas, mas que não deixaram de ser socialista para ser comunista. É isso, meus irmãos. Alguma pergunta, consideração mais? Vamos lá, então, nós encerramos. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvamos a Ti e Te agradecemos por esta manhã na Tua casa, onde louvamos e louvamos o Teu nome com cânticos e com leitura da Tua palavra, que é fiel à nossa criação, Pai. Louvamos a Ti pela aula, Pai, que o Senhor ministrou para cada um dos Teus filhos nesta igreja. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, que Teu Santo Espírito guia-nos, ó Pai, no entendimento, para que possamos absorver, ó Pai, os Teus ensinamentos fiéis à Tua palavra, ó Pai, e que possamos guardar o nosso coração e viver todos os dias. Que o Senhor abençoe-nos, ó Pai, no retorno aos nossos lares, no convívio com as nossas famílias nos dias de hoje, que possamos verdadeiramente guardar esse dia ao Senhor. E que o Senhor possibilite condições para que possamos retornar logo mais à noite para cultuar o Teu nome. Louvamos o Senhor e Te agradecemos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.
Amém.